Olá, sejam bem-vindos. Hoje eu vou contar a história do caso da Isabela Nardoni, que é a segunda parte do livro Casos de Família, da Ilana Casoy. Acompanhe aí. O crime aconteceu no dia 29 de março de 2008, por volta das 11h50 da noite, no edifício London, em São Paulo. Isabela de Oliveira Nardoni, uma menina de 5 anos, foi jogada pela janela do apartamento de seu pai, Alexandre Nardoni, que vivia junto com a madrasta, Ana Carolina Jatobá, e os outros 2 filhos do casal. Na manhã do crime, o Alexandre Nardoni, juntamente com a Ana Carolina, os 2 filhos e a Isabela, foram para Guarulhos e no final da noite eles retornaram para o apartamento. Ainda dentro do carro, a Isabela foi ferida pela madrasta por um instrumento que depois acabou não sendo identificado, mas que ocasionou um ferimento na testa que acabou tendo um sangramento. Já dentro do apartamento, a Ana Carolina apertou o pescoço da Isabela com as mãos, o que ocasionou uma esganadura, né? E assim ela teve uma asfixia mecânica. O pai da Isabela, além de omitir o socorro, né, para a filha, ele decidiu atirá-la da janela do 6º andar do prédio, né, do apartamento deles. A Isabela não morava com eles, ela morava com a mãe, a Ana Carolina Oliveira, e ela foi jogada pela janela do quarto dos irmãos. Então o Alexandre teve que cortar a tela de proteção que tinha na janela, e então ele pegou ela no colo, subiu pelas camas, né, colocou ela ali e soltou. Isso ocasionou uma queda de mais de 20 metros de altura. A primeira pessoa a ver a queda foi o porteiro e imediatamente ele já ligou para o resgate. O Alexandre e a Ana Carolina Jatobá simularam que havia ocorrido um assalto no apartamento, que um ladrão teria invadido e jogado a Isabela pela janela. Então, depois de ter feito isso, ele desceu do jardim, onde já estava lá o corpo da Isabela, e a Ana Carolina Jatobá ficou no imóvel, alterando a cena, tentando fazer parecer um assalto e também limpando vestígios de sangue e qualquer coisa que pudesse incriminá-los. Quando o Alexandre chegou lá embaixo, a Isabela estava caída no gramado e ele não se preocupou em chamar o resgate e, né, tentar salvar a vida dela. Ele ficava só tentando mostrar para todo mundo que tinham invadido o apartamento, que tinha um ladrão no prédio. Inclusive, quem chamou o resgate e a polícia foi o porteiro que presenciou a queda. E outros vizinhos também que ouviram o barulho acabaram também ligando para o resgate, mas nem o Alexandre e nem a Ana Carolina em nenhum momento ligaram para pedir ajuda do resgate, nem da polícia, para ninguém. Em seguida, os policiais chegaram e com o relato deles de que haviam invadido o prédio, eles fizeram uma varredura no local, mas não encontraram nada. A mãe da Isabela chegou, o resgate também chegou, mas infelizmente não conseguiram salvar a Isabela. Quase 2 anos depois do assassinato da Isabela, no dia 22 de março de 2010, ocorreu o julgamento dos réus Alexandre Nardoni e Ana Carolina Jatobá, o pai e a madrasta da menina. Foi no fórum da Zona Norte de São Paulo. A tensão era muito grande, tinha muita movimentação da imprensa e de manifestantes. Os réus chegaram sem algemas e a mãe da Isabela já estava na sala e foi ouvida primeiro. A mãe da Isabela conta que quem ligou para ela foi a madrasta e que ela só gritava muito e dizia ela foi jogada, e ela até entendeu na hora que ela tinha caído na piscina ou algo do tipo e pediu para que fizessem respiração boca a boca enquanto ela se deslocava para o local. Quando ela chegou no prédio, ela conta que a Isabela ainda estava viva, porque ela se ajoelhou do lado da filha, colocou a mão no coração dela e disse que batia muito acelerado. O Alexandre estava do lado, mas só ficava gritando que alguém havia invadido o prédio, e ela, desesperada, tentando salvar a filha, ligou para o resgate e gritou por ajuda, mas o resgate falou que já tinha sido acionado, que já estava chegando. Ela conta que o resgate chegou a levar a Isabela para o hospital e no caminho na ambulância ela percebeu que os batimentos dela estavam diminuindo e ela perguntava o que havia acontecido e ninguém sabia informar. Ela não estava entendendo ainda o que estava acontecendo com a filha dela, só que infelizmente ela estava perdendo a vida. Aí quando chegaram no hospital, a Isabela foi prontamente removida e ela não pôde entrar junto, né?
teve que ficar ali esperando, desesperada, mas não demorou muito que a médica viesse para dar a notícia de que infelizmente a Isabela não tinha resistido. E nesse momento do depoimento, o juiz perguntou se o Alexandre e a Ana Jatobá explicaram para ela o que havia acontecido com a Isabela. E ela disse que não, que em nenhum momento eles falaram com ela, nem conseguiram explicar o que havia acontecido com a Isabela naquela noite. Sobre o relacionamento dela com o Alexandre, ela conta que eles se conheceram em 1999, namoraram por 1 ano e 2 meses e terminaram. Depois de 2 meses, eles reataram o namoro e ela engravidou da Isabela. A Isabela nasceu e quando ela tinha 11 meses, eles terminaram por definitivo o relacionamento e ela contou sobre muitos episódios de brigas. Aí no segundo dia de audiência, no dia 23 de março, o primeiro depoimento foi da delegada que atendeu o caso. Ela conta que assim que ela chegou no local, eles já perceberam que não havia acontecido um assalto. E aí já começou as suspeitas para o pai e para a madrasta da Isabela. No dia seguinte, o médico legista que examinou o corpo ligou para ela e disse que achou muito estranho que tinha sinais de asfixia por esganadura e também um ferimento na testa e acreditavam que não teria sido ocasionado na queda. Então eles já concluíram que algo teria acontecido antes da queda, lá dentro do apartamento ainda, e começaram a tratar o caso como homicídio ao invés do latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Ela também comentou que na reprodução simulada os réus não compareceram, e é direito deles, mas perceberam que provavelmente eles não queriam criar provas contra eles mesmos, que de repente cada um ia dar uma versão e eles iam se complicar mais ainda. Outro detalhe que ela contou foi que na entrada do apartamento havia manchas de sangue, e só que, claro, haviam sido limpas, mas com a ajuda do luminol, que é um reagente químico, eles conseguiram identificar que havia sangue ali. E também o que chamou a atenção dela foi que na lavanderia havia muitas roupas espalhadas, roupas sujas, muita roupa mesmo. E havia apenas um balde com bastante água e apenas uma fralda pequena. Então isso chamou a atenção dela porque ela pensou, por que tem todas essas roupas sujas e apenas uma fralda no balde? Então eles pegaram essa fralda, também com a ajuda desse mesmo reagente químico, eles descobriram que tinha sangue nessa fralda e que provavelmente foi usada para estancar o sangue do ferimento na testa, que foi ocasionado lá no carro ainda. Usaram esse luminol no chão de todo o apartamento e havia a indicação de sangue como se fosse um rastro, então indicava que a Isabela já entrou ferida no apartamento. Pela altura dos pingos, eles constataram que ela estava no colo e estava imóvel, de repente desacordada, e tinha uma parte perto do sofá onde tinha uma concentração maior de sangue, que ali poderia ter ocorrido alguma outra coisa. Provavelmente ali foi o lugar onde ela sofreu a esganadura pela madrasta. E ela solicitou também que fosse feita uma perícia completa, e inclusive no carro, que a família chegou naquela noite, e também foi encontrado manchas de sangue no carro, na cadeirinha de bebê. O próximo depoimento foi do médico legista que examinou o corpo da Isabela no IML, e ele dividiu os ferimentos em 3 grupos. O primeiro grupo é o referente à asfixia mecânica. O segundo grupo foi os ferimentos referente à queda, de 20 metros. E o outro grupo é um conjunto de ferimentos que ele chamou de queda sentada. A asfixia mecânica tinha sinais devido à coloração azulada da vítima e, além disso, a língua ficou caída para fora da boca. E ele diz que isso não é comum em quedas. Então, com esses e outros aspectos no corpo, ele concluiu que houve uma asfixia por meio de esganadura. Na roupa da Isabela também foi encontrada uma quantidade de vômito e ele afirmou que essa mesma substância foi encontrada nas narinas e no pulmão dela. As lesões encontradas que seriam da queda foram na região lombar e nas costas. O terceiro grupo de ferimentos encontrados, que não poderiam ser causados nem pela asfixia mecânica e nem devido à queda, foram 4 lesões que seriam encontradas em casos em que a vítima cai sentada de pouca altura. Então, a conclusão foi de que um adulto teria projetado a menina ao solo, de pouca altura. Então, provavelmente, ela entrou no apartamento
carregada pelo Alexandre, e ele jogou ela ao solo, o que ocasionou esses ferimentos da queda sentada. Também foram encontrados ferimentos na boca, o que indicava que a boca foi apertada com muita força, e em cima do olho, também na pálpebra, uma marca que poderia ser de unha de quem estava asfixiando a Isabela e tentando tapar a boca, sabe, nesse momento ali dessa agressão. No terceiro dia de depoimento, teve a fala de uma perita, que também trabalhou no caso, e ela conta sobre uma experimentação científica que foi feita na camiseta do Alexandre, referente às marcas que foram encontradas, e essas marcas provavelmente seriam da rede de proteção da janela, por onde a Isabela foi jogada. Então eles pegaram uma camiseta igual, do mesmo material, mesmo tamanho, mesma espessura, tecido, tudo, e utilizaram uma pessoa do mesmo porte físico do Alexandre, e pegaram logicamente a tela, tudo igual, do mesmo material, e fizeram esse teste para ver se essa marca seria possível que fosse da rede de proteção. Inclusive, a pessoa que realizou o teste tinha as mesmas características e tudo era igual como se fosse na situação. E também utilizaram, inclusive, um peso de 25 quilos, que era quanto a Isabela pesava, né? E após vários testes, várias repetições, eles concluíram que sim, as marcas eram idênticas às marcas que haviam na camisa do Alexandre Nardoni. No quarto dia de julgamento, começou os depoimentos mais esperados, que eram os dos réus, Alexandre Nardoni e Ana Carolina Jatobá. O primeiro depoimento é do Alexandre e ele começa a contar a versão dele dos fatos. Ele diz que no sábado, pela manhã, né, no dia 29 de março de 2008, às 9 horas da manhã, ele saiu de casa para colocar o GPS no carro. Ele tinha um Ford Ka e deixou as crianças dormindo com a Ana Jatobá. Passou na casa do pai para tomar café e que quando voltou para casa, desceu com os 3 filhos para andar de motocicleta de brinquedo no térreo do prédio. E depois disso a Isabela queria tomar banho de piscina, ele disse que foram, depois almoçaram e saíram. Depois disso ele conta que foram para casa do sogro e jantaram lá e saíram de lá por volta de 10h40 e 10h50 da noite. Segundo ele, na volta foi muito tranquilo, não houve nenhuma briga, nenhuma discussão e que as crianças logo pegaram no sono quando entraram no carro. Quando chegaram no estacionamento do prédio, ele conta que subiu com a Isabela e que a Ana Jatobá ficou no carro com os outros 2 filhos, porque eles estavam dormindo e eles não iam conseguir subir com todos ao mesmo tempo. Então ele subiu, pediu para ela esperar ali, chegou na porta do apartamento, abriu, entrou no apartamento e fechou a porta com a Isabela no colo. Acendeu a luz do corredor e colocou a Isabela na cama. Ele contou que ela estava dormindo, ele tirou os sapatos dela, cobriu ela com edredom e acendeu a luz do abajur. Aí foi pro quarto dos outros 2 filhos, disse que tinha muito brinquedo espalhado, então ele resolveu arrumar, organizar os brinquedos, porque logo ia subir com as crianças dormindo. Então ele guardou tudo numa caixa, organizou as camas, saiu do apartamento, trancou a porta e desceu. Então ele conta que quando chegou no carro, a Ana Jatobá pediu para ele esperar um pouco, porque havia entrado na garagem um carro com som alto e que isso ia acordar as crianças. Então ele entrou no carro e eles ficaram esperando. Após um tempo, ele pegou um filho, a Jatobá pegou outro e subiram. Aí ele conta que assim que ele chegou no apartamento de volta, ele já percebeu que a luz do quarto da Isabela estava acesa e que ele havia deixado só o abajur aceso. Então ele pensou que ela poderia ter caído da cama e foi olhar. E quando chegou, a Isabela não estava. Então ele foi olhar no quarto dos meninos. E quando ele olhou para a janela, ela estava aberta e a tela já estava furada. E nisso ele correu para a janela. Ele disse que estava com o Pietro no colo, que é o outro filho dele. Ele foi até a janela e viu a Isabela lá embaixo. Ele conta que quando ele viu a cena, ele ficou desesperado, começou a gritar, que as crianças acordaram e que ele chamou a Ana Jatobá e pediu para que ela ligasse para o pai dele e para o pai dela. Ele disse que enquanto ela foi ligando, eles foram para o elevador e desceram junto com as crianças. O Alexandre foi ver a Isabela no gramado e a Ana Carolina ficou com as crianças no hall do prédio. O que foi notado é que desde a investigação policial até o júri, o Alexandre, nos vários depoimentos que ele deu,
Ele mudou muitas versões, acrescentou coisas, omitiu outras, arrumou algumas coisas. Continuando o depoimento, ele faz mais uma modificação e diz que a porta do apartamento teria ficado aberta. Ao relatar sobre como ele recebeu a notícia da morte da filha, ele falou algumas frases do tipo: foi o pior dia da minha vida, não estou acreditando no que está acontecendo. Mas algumas pessoas presentes ali contaram que ele não apresentava nenhuma emoção e não chorou nada durante o depoimento, contando, não se emocionou em nenhum momento. O promotor fez algumas perguntas e muitas ele respondia que não sabia ou que não lembrava. A pergunta seguinte foi porque ninguém contou nada, ninguém explicou nada para a mãe da Isabela, que entregou a filha viva e recebeu a filha morta. Ele disse que não teve tempo porque ele foi preso na quinta-feira. Aí o promotor até, assim, falou: mas então o senhor não teve tempo na segunda, na terça e na quarta? Aí ele só disse que não sabia, que não lembrava e se negou a continuar respondendo as perguntas. Bom, muitas contradições começaram a aparecer. E o próprio Alexandre afirmou que a única pessoa que poderia ter limpado aquele sangue do apartamento seria a mesma pessoa que atirou a Isabela pela janela. Então o promotor ironizou, dizendo que o Alexandre estava afirmando que uma terceira pessoa entrou no apartamento sem arrombar a porta, com uma cópia da chave, feriu a Isabela na testa, provocou a asfixia, cortou a tela de proteção, limpou o sangue e recolheu os instrumentos que ele utilizou para cortar essa tela, jogou a Isabela pela janela, saiu do apartamento, trancou a porta e tudo dentro do tempo em que ele estava ausente, que foi quando ele desceu para buscar os outros filhos. Aí ele perguntou para Alexandre: é isso mesmo que aconteceu? Aí ele disse que ele nunca disse que trancou a porta. Mas aí o promotor foi lá e indicou até o número da página do depoimento dele em que ele falou que trancou a porta quando saiu. E então ele foi questionado por que ele pediu para Jatobá ligar para os pais e não para a polícia, para o resgate, enfim. E ele disse que isso é um hábito deles, que eles sempre ligam para os pais quando algo acontece e que ele nem lembrou de ligar para o resgate, só ficou pensando mesmo em ligar para os pais para que eles pudessem ajudar a resolver a situação. A última pergunta foi se Alexandre sabia explicar o que havia acontecido naquela noite ou quem teria feito aquilo com a Isabela, né? E ele só disse que não sabia o que aconteceu, não sabia explicar. O próximo depoimento foi da Ana Carolina Jatobá. Ela negou a acusação e começou a contar a versão dela dos fatos. Ela estava bem nervosa, chorava, gaguejava e disse que na sexta-feira a mãe da Isabela ligou, dizendo que a Isabela disse que queria passar o final de semana com a madrasta e que ela ficou até feliz, contente por isso. Continuou relatando os fatos, disse que no passeio que eles fizeram à tarde, a Isabela derrubou Coca-Cola na roupa, só que num depoimento anterior ela disse que ela tinha derrubado sorvete. Então, assim, em detalhes, em coisas que ela ia contando, ela ia se contradizendo dos depoimentos anteriores dela, igualmente como o Alexandre também fez. Perguntada sobre aquela fralda no balde, ela disse que foi utilizada de manhã, quando ela deu uma madeira para o filho. Mas o teste com reagente químico mostrou que o que havia na fralda era gotas de sangue. O relato dela era confuso e contraditório. Uma hora ela disse que não permitiram que ela levasse o celular, e na outra hora ela disse que lá na delegacia verificaram as ligações no celular dela. Sobre a relação com a Isabela, ela disse que a menina era como uma filha para ela e que elas se davam muito bem e que a relação da Isabela com o pai também era maravilhosa. Sobre os ciúmes que ela sentia do Alexandre em relação a Ana Carolina Oliveira, ela diz que no início as duas sentiam ciúmes e chegaram meio que a disputar ele, mas que depois passou e que elas inclusive conversavam e eram amigas. Perguntaram para ela se ela mataria Isabela para se livrar desse contato com a mãe, e ela disse que não, que jamais faria isso. E sobre o que aconteceu naquela noite, ela também diz que não sabe explicar, não sabe o que aconteceu. No dia seguinte, no dia 26 de março, foi o último dia do julgamento. Começou com o depoimento do promotor e ele apresentou no telão um cronograma dos fatos do que teria acontecido naquela noite. Esse horário de 11 horas e 49 minutos foi quando o vizinho ligou para o Copom, e isso nos dá o horário da queda. Pelo horário da ligação da Ana Jatobá para os pais, feita com o telefone fixo do apartamento, realizada ainda quando a ligação para o Copom já havia terminado,
ele disse que então fica demonstrado que não existe nenhuma outra possibilidade. No momento em que a Isabela foi defenestrada pela janela, eles estavam dentro do apartamento. Ele também conta que um vizinho disse que houve uma briga, uma discussão grave, uns 10 minutos antes da queda, e em nenhum momento eles mencionaram essa briga, em nenhum dos depoimentos. O promotor também lembrou que os réus não compareceram na reprodução simulada, porque, segundo eles teriam que explicar o inexplicável. Aquela cronometragem dos fatos mostrava que os réus contavam uma versão impossível. Os réus foram considerados culpados. Alexandre Alves Nardoni foi condenado a 31 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão. Ana Carolina Trota Peixoto Jatobá foi condenada a 26 anos e 8 meses de reclusão. Bom, então é isso. Espero que tenham gostado. Deixem seu like, se inscrevam no canal, me sigam nas redes sociais. Se quiser, pode deixar dicas, opiniões aqui embaixo. E acompanhem, porque vai ter muita história ainda de muitos casos. Espero que gostem. Beijos!